Olá, muito bom dia! Bom dia a todos os espectadores aí da TV Alba, todos que nos acompanham aí quarta-feira, dia de programa OAB na TV. A gente sabe aí que no último dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, este tema importantíssimo que precisa aqui sempre ser valorizado. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho, não só sobre a valorização da mulher, sobre o Dia Internacional da Mulher, como também dados do feminicídio. Eu estava aqui avaliando aqui a nossa pauta de hoje, a gente vai receber aqui a Daniela Portugal. Daniela é presidente da Comissão da Mulher Advogada na UAB Bahia. O tema do programa de hoje, né, tendo em vista aí um mês importantíssimo da mulher, a gente vai falar da campanha contra o feminicídio e em prol do direito da mulher. Gente, não sei se vocês sabem, mas foi divulgado recentemente dados da SEI, né, da Superintendência de Estudos Econômicos, e também da SSP, a Secretaria de Segurança Pública, e já temos aí de 2017 até 2020, 364 vítimas de feminicídio aqui na Bahia. Uma mulher é morta por questão de gênero a cada 4 horas aqui no estado. Essa avaliação, né, foi feita traçando também um perfil das mulheres que são agredidas, um perfil desses agressores. Então é muito bom a gente ter essa live aqui para despertar a consciência dessas mulheres que ainda estão sendo vítimas, de que forma elas podem sair dessa situação e quebrar também aquela questão cultural de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. E o seu papel, né, como vizinho, como amigo, como familiar, é estar ajudando, acolhendo essa mulher, fazendo com que ela saia dessa situação de violência. Deixa eu ver aqui, estou aqui papeando e não prestei atenção, acenar e cumprimentar o nosso produtor da UNI, que está aqui com a gente. Já vi que a OAB está aqui conosco, então deixa eu convidar a o presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB Bahia. Tenho certeza que ela vai ter, além desses dados, outros dados importantes para despertar e conscientizar, né, doutora, todas essas mulheres e homens também. Porque a questão do preconceito, a questão do feminicídio também, eu vejo como um problema cultural, né, na nossa sociedade. Eu estava acompanhando assim, alguns documentários em que entrevistavam os homens e perguntava: por que você agrediu sua mulher? Ah, porque ela não concordou com o que eu falei. Mas e você pode bater por isso? Posso, porque eu que mando na casa, eu que pago as contas, eu estou com ela há muito tempo, ela é minha mulher. Então, é uma questão muito complicada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia, seja bem-vinda de volta. Bom dia, Milena. Muito obrigada pelo convite, né? Apesar da tristeza em a gente ter que discutir esse assunto, né, em pleno 2021, também tenho a felicidade de saber que esse assunto passa, né, a ser cenário de debate, de discussões, porque eu, enquanto professora e advogada, eu tenho certeza, não tenho dúvida alguma, de que novas sociedades, novas culturas se constroem com diálogo, com conscientização, com informação, né? E essa realidade que você está trazendo é justamente o nosso retrato, né? De aumento, né, crescente, de um aumento muito expressivo dos nossos dados de violência. Isso se agravou com a situação de pandemia, né? E essa realidade, né, ela se agrava não apenas na Bahia, no Brasil, mas no mundo, com a diferença de que outros países vêm adotando, né, políticas mais eficientes de combate, né, à violência de gênero, e o Brasil ainda segue com, muito embora a Lei Maria da Penha seja uma lei, né, que mereça a nossa comemoração, porque é uma lei muito completa, inclusive que serve de modelo para outros países, mas realmente não basta a lei em si. A gente precisa colocar essa lei em prática, né? E a gente percebe, por exemplo, na nossa realidade, que nós não temos um número suficiente de delegacias especializadas para proteção às mulheres, sobretudo quando a gente sai das capitais, vai para o interior do estado, né? Então, a realidade ainda é uma realidade de uma defesa muito precária e, por vezes, até de uma conivência, né, com a prática de agressões. Então, os nossos tribunais, eles de alguma maneira ainda se mostram coniventes com a prática de violência contra a mulher. Essa é a realidade que a gente encontra, de culpabilização da vítima, a compreensão da mulher realmente como posse dos homens, né? Minha mulher, minha esposa, dentro ainda de um olhar muito apegado ao nosso histórico colonialista, às nossas legislações antigas, em que as mulheres eram vistas como propriedade
para os seus maridos, inclusive aos olhos da própria lei. Uhum. Doutora, eu queria começar um pouquinho sintonizando as pessoas que estão em casa, e já que a gente vai deixar essa live salva, falando um pouco da data, né? A gente está tendo esse programa especial e é um momento da gente falar do mês de março, do mês de valorização da mulher, do dia 8 de março. A gente que é mulher sabe, né, dos nossos desafios diários, que todo dia é nosso dia, que todo dia é um leão que a gente tem que matar, realmente, enfrentar. E queria saber um pouco o que você explicasse para as pessoas, né? Como é que surgiu essa data? Eu vi que tem várias polêmicas com relação à data, até estava analisando, tem um que diz que é de 1857, né, quando as 129 operárias que estavam na fábrica lá de Nova York morreram carbonizadas. Depois tem uma outra data de 1914, nessa reunião de mulheres aí socialistas lá em Berlim, reivindicando o direito ao voto. Depois tem uma outra data de 1977. Como é que surgiu e se consolidou, né, o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março? Olha, quando a gente fala de um dia internacional, é lógico que esse Dia Internacional ele surge a partir de uma série de eventos, né? Uma série de acontecimentos em diferentes lugares do mundo que levam ao reconhecimento no âmbito internacional de uma data, né? De fato, os Estados Unidos, né, foram o primeiro país a prever uma data nacional de proteção às mulheres, né? Mas essa data, ela não era vinculada ao mês de março, era vinculada ao mês de fevereiro, salvo engano, né? E anos mais tarde, nos Estados Unidos, quando acontece o incêndio na fábrica têxtil, né, que leva à carbonização, né, de cerca de 130, 150 mulheres, esse é um acontecimento muito expressivo que vai ser referido, né, como um dos importantes marcos históricos na linha do tempo, né, de proteção aos direitos das mulheres, narrado, né, em diversos escritos feministas. Mas a data específica, 8 de março, ela vem de uma manifestação, né, chamada, que ficou popularmente conhecida como Pão e Paz, de protesto de mais de 90 mil operárias russas contra a fome, né, contra as condições precárias de trabalho e, inclusive, contra a participação russa, né, na guerra à época. Então, a gente tem a data 8 de março, que corresponderia, salvo engano, a 25 de... Acho que 25 de junho, no calendário russo, a época adotada, mas correspondendo ao nosso calendário seria o 8 de março, né? Que foi a data específica, é o momento em que a data específica, 8 de março, ganha visibilidade. E aí, a partir desse movimento, né, que é o protesto contra o último dos czares russos, né, Nicolau II, é que a data ela vai ganhar visibilidade. Mas ela só começa a ser pensada como uma data internacional a partir da maior expressão que os movimentos feministas vão ganhar com a década de 60, né? Então, entre 1960 e 1970, a gente tem realmente um alcance de maior visibilidade, não apenas do movimento feminista, mas de outros movimentos sociais, né? A década de 60 ela é importante, ela é um marco no mundo. Movimento feminista, movimento negro, movimento à época referido como movimento gay, ou, né, hoje a gente já vai falar em movimento LGBTQIA+. Então, todos esses movimentos, eles estão ali em ebulição na década de 60, até o reconhecimento do Ano Internacional das Mulheres, né? Salvo engano, na década de 70, em 77, e logo em seguida, né, o reconhecimento pela ONU do Dia Internacional das Mulheres, centrado no dia 8 de março, que havia sido a data correspondente à manifestação das operárias russas. Mas o importante, porque assim, cada estudo ele acaba atribuindo, né, uma origem diferente com relação à data, o importante é que a gente compreenda essa data como uma data de união, né? Como uma data em que as mulheres e a sociedade como um todo, não apenas as mulheres, precisam discutir os antigos problemas que nós ainda enfrentamos, mesmo nos dias de hoje. Então, se a gente fala, né, das pautas daquelas mulheres russas, a gente vai ver paz, né, defesa de melhores condições de trabalho e a luta contra a fome. Então, ainda são coisas pautas, básicas, né, doutora Daniela? coisas básicas, o básico, que ainda né? são pautas nossas, né? Pois é, ainda hoje, sobretudo, se a gente vê 2021. a realidade de mulheres negras trabalhadoras que vão estar ali submetidas a péssimas condições de trabalho, né?
Exatamente, eu queria até alertar. Deixa eu cumprimentar primeiro aqui o deputado Jurailton Santos, que está chegando aqui na nossa live, e aí aproveito para cumprimentar, e essa live vai ficar no nosso Instagram da TV Alba, todos os deputados, né, que acompanham, e as deputadas que fazem parte dessa linda bancada feminina, que graças a Deus também houve aí um crescimento, né, ainda pequeno, mas um crescimento da participação das mulheres na política e também aqui no nosso Legislativo baiano. Aproveito para parabenizá-las, né, pelo mês de maio. Márcio, perdão, dizer que vocês que estão acompanhando, a gente terá na TV Alba matérias especiais relacionadas ao mês da mulher, então sigam acompanhando aí a nossa programação e cumprimento também o meu colega Leonardo Costa, jornalista de lá da TV, que também está aí acompanhando a live, que também está produzindo matérias relacionadas aí a esse mês tão feminino. Eu vi que tem umas pessoas aqui te cumprimentando, falando o seguinte, deixa eu ler aqui o nome da pessoa certinho, porque é importante a gente falar sobre isso. Fabiane Almeida, advogada. Ela está dizendo, Dani é gigante na defesa das mulheres advogadas. E tem uma outra colocação de Elvira, dizendo, Dani, que você é um orgulho para a luta feminista no país. E assim, dessa forma, com esse elogio a você, eu queria dizer para as mulheres e para os homens que estão acompanhando aqui a nossa live, que todos nós podemos ser representantes dessa luta, né? A gente não quer que a mulher esteja em mais destaque do que o homem, ou que uma mulher esteja se destacando perante as outras, mas que tenha, né, direitos iguais mesmo, né? Oportunidades iguais, salários iguais, respeito igual. Dani, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, do feminismo mesmo. Às vezes o feminismo ele é visto, né, na tradução da palavra de uma forma negativa, mas é tão importante a gente estar alertando, principalmente os jovens e as jovens, né, sobre esse tema. Você falou aí da mulher negra e me chocou quando eu vi o dado de que o perfil dessa mulher que é agredida, né, nesse relatório, é a mulher negra, é a mulher da periferia, ela é agredida pelo companheiro ou pelo ex-companheiro dentro de casa e por arma branca. Então, assim, pressupõe-se que essa mulher ela vive muito tempo nessa condição de violência, né? Existe a permissão, né, dessa violência. E quando a gente fala violência, a gente está indo para as vias de fato, mas tem a violência psicológica também, que é muito triste e traz impacto muito grande para a família como um todo. Queria que você falasse um pouquinho de tudo isso, da importância da gente estar alertando as pessoas, né, sobre todas essas questões. Maravilha. Primeiro, agradecer a participação do pessoal. Eu não vou conseguir agora responder e falar com todo mundo, mas muito obrigada. E, assim, quando a gente pensa, né, em violência de gênero, a gente tem que compreender pelo menos duas concepções básicas, duas ideias básicas. Primeira, a violência de gênero, ela atinge a todas as mulheres, independentemente de raça, classe, orientação sexual, né? Independente de todos esses fatores, todas as mulheres já sofreram ou vão sofrer algum tipo de violência física, patrimonial, moral, né? Sexual, algum tipo de violência. Todas as mulheres, você e eu, né? E todas vão sofrer ou já sofreram. Bom, mas ao lado disso, ao lado do reconhecimento das nossas semelhanças, porque essas semelhanças elas nos unem, a gente precisa também reconhecer as nossas diferenças, porque essas mulheres elas não vão estar submetidas, né, e sujeitas à violência de gênero na mesma proporção, nas mesmas circunstâncias, nas mesmas características. Nós temos mulheres que, em virtude da sua condição racial, econômica, social, elas vão estar mais vulneráveis à violência de gênero. Então, é por isso que os dados de feminicídio, no que diz respeito às mulheres negras, são muito mais expressivos. Por quê? Porque elas vão ter uma maior dificuldade de acessar o sistema de segurança pública. O sistema de segurança pública, infelizmente, ele ainda é um sistema racialmente seletivo, tá? E é economicamente seletivo. Então, quais são as mulheres, por exemplo, que vão ter condições econômicas de contratar um advogado como assistente de acusação para que esse advogado esteja pressionando o andamento desse processo? São mulheres com elevada capacidade econômica, portanto, numa condição social de privilégio, né? E, via de regra, quem são essas mulheres? São as mulheres não negras. Né? Quais são as mulheres que residem nas localidades, né, do país em que não há acesso à DEAN, em que a Ronda Maria da Penha não chega?
via de regra, são também ali as mulheres negras, as mulheres indígenas, que é importante falar também, há uma alta muito grande de violência de gênero dentro, né, de tribos indígenas. Então, assim, a gente precisa compreender que a violência, ela é um problema para todas nós mulheres, mas que não é enfrentado da mesma forma, porque as posições de vulnerabilidade, elas são diferentes, e também a destinação das políticas de segurança pública, infelizmente, ela ainda é seletiva. Ela seleciona quais mulheres vai proteger. Doutora, eu queria que você falasse também sobre essa campanha, né? Que aí é importante a gente estar alertando, porque muitas pessoas participam da live e aí pergunta, certo, mas e de que forma a OAB tá intervindo aí nessa questão, em outra, na questão da mulher, né? A atuação, por exemplo, da Comissão da Mulher Advogada e essa campanha, né? Eu estava lendo aqui, a campanha fala da defesa dos direitos das mulheres, o direito das mulheres são desrespeitados, né? Isso aí a gente usa muito esse discurso, meu direito está sendo desrespeitado. De que forma essa campanha, né, vai impactar, né, para a gente alcançar os nossos direitos e que eles sejam respeitados? O que vai ser, como as mulheres podem participar, as mulheres advogadas podem se engajar mais? Conte aí um pouquinho. Mila, essa campanha, ela tem, na verdade, é muito interessante. Deixa eu contar um pouquinho da história dessa campanha. Uma das coisas bacanas dessa campanha é que a ideia dela partiu de um homem, né, de um advogado, que é Adriano, que coordena as comissões, né, no âmbito da OAB, e ele, muito assustado, né, com a crescente dos dados de feminicídio, etc., que já estavam sendo discutidas internamente pela Comissão da Mulher Advogada, pela Comissão de Proteção aos Direitos das Mulheres, né, ali no comando de Renata Deiró, e por outras comissões, né, Comissão de Proteção à Liberdade Religiosa, promoção, a Comissão também Especial de Promoção da Igualdade Racial. Todas essas comissões internamente já estavam discutindo, né, a questão do feminicídio, da violência de gênero, mas Adriano, ele convocou uma reunião, né, geral e falou assim, gente, vamos pensar aqui numa ação conjunta, né? Ano passado a gente fez a agenda OAB em defesa da democracia, sim, da justiça, né, e do antirracismo, e isso gerou uma cooperação de todas as comissões. Aí a Adriana falou, poxa, eu acho que a gente precisa fazer uma atividade conjunta que esteja ali centrada no feminicídio e na violência contra as mulheres. De que forma vocês, mulheres, poderiam conduzir isso, né, e orientar esse processo? Então, o chamado partiu dele, e isso é muito legal, porque muitas vezes os homens eles ficam sem saber de que forma eles podem contribuir para a luta feminista, né? E eu acho que essa foi uma forma muito bacana, que é no sentido de trazer, né, a ideia, de trazer a iniciativa, mas ter a consciência de que o protagonismo, de que o conteúdo, de que o debate ele precisa passar, sobretudo, por mulheres, né? Já que somos nós as principais vítimas, né, desse tipo de violência. Então, a partir desse chamado de Adriano, tanto Renata Deiró, no âmbito da Comissão de Proteção aos Direitos das Mulheres, quanto Maíra Vida, né, no âmbito da Comissão de Promoção da Liberdade Religiosa, elas assumiram a dianteira nesse processo, pensando a campanha, pensando as ações estratégicas, né, que poderiam ser colocadas, e tiveram ali uma participação fundamental, e ainda estão ali com uma participação muito fundamental na costura, né, desse processo, na costura de uma ação conjunta e de diferentes, né, conduções que podem ser dadas a partir daí. Audiências públicas, eventualmente ações que podem vir a ser ajuizadas, né, na defesa das mulheres, primeiro colhendo informações, colhendo debates. Então, a gente está ainda nesse processo, né, muito de escuta, de fomento, né, ao debate, para a partir dali a gente poder passar para um segundo passo, né, que é a idealização de ações mais, inclusive a possibilidade de judicialização de demandas, né, por parte da OAB, para que a gente efetivamente possa garantir a aplicação, né, das nossas normas. Eu acho que a OAB ela tem muito esse compromisso, né, de fazer com que aquelas leis que estão na Constituição, aquelas normas, né, aqueles dispositivos legais que estão na Constituição e em nossas leis sejam efetivamente cumpridos. Tá? Sim. Então, o direito é o mundo do dever ser.
Mas entre o mundo do dever ser e aquilo que é na Isso. realidade, existe uma distância, né, muito grande. Eu acho que a OAB funciona como esse elo. A defesa constitucional da justiça, ela faz esse elo. Muito bom e importante também a gente falar do papel de vocês da OAB na disseminação de informação, né? Eu comecei a acompanhar o canal de vocês no YouTube e é muito ativo, né? Tiveram muitos encontros virtuais, muitos cursos também, a ESA, isso tudo capacita também esses advogados e advogadas que estão chegando no mercado para saber como lidar com diversas questões, né? E fazer valer o que é lei realmente, né? Com certeza. Eu A achei ESA assim muito nunca produziu bacana. tanto e hoje ela é dirigida por uma mulher, né? Thaís Por uma Bandeira. mulher, eu já entrevistei ela aqui, exato. E dentro de. Hoje a ESA Aproveitando. está numa perspectiva super acessível. A gente achou que o ensino jurídico ele iria defasar muito com o processo da pandemia por conta do distanciamento social. E a ESA provou para a gente que Pelo com contrário, né? criatividade, com fôlego, a gente consegue, inclusive, o contrário, que a gente tem um acesso ainda maior dos cursos, né? E a liberação de cursos gratuitos. Então, assim, a ESA tem feito uma atividade, um papel informativo muito importante. Muito importante. A Comissão da Mulher Advogada também está com um projeto informativo bem legal, que é o Fala, né? O Fala Maria da Penha, em que toda semana, e essa semana excepcionalmente foi na terça-feira a liberação do vídeo, mas é normalmente na segunda, né? Toda semana a gente libera um vídeo com a explicação de um dos dispositivos da Lei Maria da Penha, que é uma parceria entre a OAB e a Universidade Federal da Bahia, por meio do NESP, que é o Núcleo de Estudo de Sanção Penal, coordenado pela professora Alessandra Prado. E aí, OAB e academia, né, no âmbito da Universidade Federal da Bahia, se uniram para explicar para a população, artigo por artigo, a Lei Maria da Penha. Né? E aí tem muita gente acompanhando, se informando. E aí está disponibilizado no YouTube? No Instagram da Comissão da Mulher Advogada. Qual é o Instagram, Daniela? É o Comissão da Mulher Advogada. Ai, gente do céu, não vou lembrar. Se tiver alguém Vamos procurar. Comissão, Dá um se tiver aí, já falou. Porque hoje em dia que nem telefone, fica salvo no celular, a gente não olha exatamente o endereço. Mas, ele está aqui, já está até me dando uma pesca aqui, ó, dizendo que a gente falou desse projeto aqui nos programas da UAB, falamos mesmo, falamos também dessa questão, né, da ESA, da educação, de como a gente é adaptável, né? Eu comentei até com uma das entrevistadas de que minha filha estava ansiosa para que retornasse às aulas virtuais, né? E dessa mesma forma a demanda na ESA, nas aulas virtuais, nos seminários, tudo começou a aumentar. E isso é muito bom. Agora, sabe o que eu queria te perguntar? Saber sua avaliação, o quanto a pandemia prejudicou as mulheres ou não. O que a gente ganhou, né, com participação no trabalho, o que a gente perdeu. E com essa questão assim, do feminismo e dessa avaliação toda, né, do papel da mulher, da representatividade feminina, da mulher advogada. A gente falou aqui um pouquinho também de um... não sei se foi uma premiação que vocês fizeram na UAB também, para que trabalhos de mulheres, né, fossem gerados, esses conteúdos, porque as mulheres acabaram se prejudicando um pouco, né, de estar em casa cuidando de filho, cuidando às vezes de um idoso na família. Então faz uma avaliação disso, Dani, para a gente saber o quanto a gente perdeu e o quanto a gente ganhou com essa pandemia e esse isolamento social. Mila, as atividades de cuidado, historicamente, socialmente, tradicionalmente, sempre foram, né, exercidas por mulheres, né? Atividades de cuidado num sentido geral, tá? Serviços domésticos, a assessoria, né? Enfim, as atividades de enfermagem, atividades de cuidado num sentido geral, sempre foram exercidas ali por mulheres. E aí, na pandemia, na verdade, as mulheres precisaram combinar o trabalho, né, a atividade profissional delas, com homeschooling, porque as tarefas domésticas sempre, né, foram muito destinadas às mulheres, daí é uma luta antiga com relação às nossas duplas, triplas jornadas de trabalho, porque a gente chega em casa, a gente ainda vai trabalhar, né, nos serviços domésticos. E quando a gente tem, por exemplo, dentro do âmbito da própria OAB, que isso foi discutido, muitas mulheres se queixavam de ter apenas um computador em casa, né? E que com a pandemia a pessoa que precisou ceder o computador, né, de ter apenas, né, um computador, 2 computadores em casa, mas sempre a pessoa que acaba tendo que abrir mão do trabalho,
né, em prol da educação dos filhos do homeschooling é sempre a mulher. Então, a gente tem tido um abandono, inclusive no exercício da advocacia e em outras atividades laborativas, por mulheres muito expressivo. Então, no que diz respeito, né, à questão profissional, a maioria das mulheres, em virtude da pandemia, tem enfrentado realmente grandes problemas e vai demorar até a gente conseguir entender a dimensão total desse problema, porque muitas mulheres estão sendo retiradas do ambiente de trabalho dentro desse contexto. A gente ainda não tem esse número exato, nós não temos pesquisa sobre isso, né? Mas a gente já começa a ver aqui essas notas, por exemplo, já há hoje um número muito menor de mulheres publicando artigos acadêmicos, né? É isso. Houve uma queda drástica do número de mulheres que publicam artigos acadêmicos, porque é impossível você raciocinar. Você já está tentando conciliar trabalho com atividades domésticas, com o adoecimento mental da pandemia. Quando você vai olhar o resultado, por exemplo, das pesquisas, basicamente os artigos que estão sendo publicados agora e quem tem enviado, né, textos para publicação são basicamente homens, porque não cumulam tanto as atividades domésticas e, portanto, vão estar um pouco mais livres do adoecimento da pandemia do que as mulheres. Então, tem vários fatores, vai demorar muito ainda para as mulheres se reposicionarem economicamente, né, no âmbito do ambiente de trabalho, né, no sentido de recuperar aquilo que foi perdido durante a pandemia. Então, acho que a gente retrocedeu bastante nesse e em outros quesitos, Mila. Complicado, viu? Tem aqui o Pac Carvalho trazendo informação sobre o feminicídio, ele falando que o feminicídio cresceu e os homens vergonhosamente atribuem suas ações à proximidade domiciliar. E aí a gente traz, né, para também esse efeito negativo da pandemia, que foi o aumento da violência doméstica. Eu estava vendo aqui um dado de uma pesquisa falando do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, até para conhecimento aí de todos, de 2019. Ele apontou alguns dados aí, por exemplo, que 59% da população já viu uma mulher ser agredida. A pesquisa é sobre essa situação, Dani, aqui na pandemia. A gente está falando aí, né, que aumentou a violência. Eu estava entrevistando também a major, né, Raquel, da Polícia Militar, sobre a Ronda Maria da Penha, que continua, viu, durante a pandemia. Eles estão visitando os lares da mesma forma, conversando com essas mulheres, mesmo que, né, a mulher da janela e os policiais, as policiais militares do lado de fora. Mas o que a gente vê mesmo, na real, é que essa violência aumentou muito porque os homens também estão dentro de casa e tem aquela visão cultural de que a casa é minha, eu que mando, você tem que fazer. Em poucos lares você vê a divisão das tarefas, das responsabilidades. E aí, qual é a posição, dados que a OAB tem dessas questões? E também, Dani, uma outra coisa que você falou no início é o acesso dessas mulheres ao atendimento jurídico, né? O conhecimento que elas deveriam ter do que fazer em uma situação como essa e que a gente vê que ainda não está disponível para a grande maioria. A maioria das mulheres vítimas, né, de violência doméstica acaba buscando ali o amparo para além das DEANs, né? Mas num sentido, né, judicial mais restritivo, acabam buscando o amparo da Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela é porta de entrada realmente para as mulheres em situação de maior vulnerabilidade. Elas não vão ter condições de contratar advogados. E a Defensoria, e quem me trouxe essa informação, né, é uma das coordenadoras do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher no âmbito da Defensoria, que é a doutora Lívia Almeida. Nos primeiros meses de pandemia, observou uma redução assim drástica do número de registros, do número de procura, né, da Defensoria. Nos primeiros meses de pandemia, depois a Defensoria começou a estabelecer outros canais de comunicação, né, que não apenas o presencial, mas ainda assim essas mulheres continuam, né, enfrentando dificuldades para acessar esse sistema. Por quê? Porque muitas não são incluídas digitalmente, né? Não têm acesso à internet, ou se têm acesso no sentido objetivo, não sabem exatamente como funcionam esses canais de comunicação, vão encontrar dificuldades, né, de navegar por essas plataformas, sobretudo quando a gente fala de mulheres idosas que também são vítimas de violência doméstica, isso se fala muito pouco, né?
E aí, a Defensoria Pública talvez tenha mais esses números do que a OAB. A OAB, a gente fez uma pesquisa em 2019 no que diz respeito à violência sofrida por mulheres advogadas, né? No exercício da profissão. Mas aí mais voltado para análise de dados relacionados a assédio moral. Somos nós quem mais sofremos assédio moral. Tá? Somos nós que mais sofremos assédio moral. E é interessante porque muitas vezes a mulher sofre assédio moral no trabalho e nem imagina que o fato dela estar sofrendo assédio moral está relacionado a sermos mulheres. Porque o assédio moral... Olha que honra a gente estar aqui na nossa live, porque... Deixa eu cumprimentar ela, porque ela é super atuante na causa feminina. E assim, é uma mulher que dá gosto da gente ouvir falar sobre qualquer tema, né? Representatividade feminina assim alta. Um abraço especial à nossa deputada Fabiola Mansur. A quem já fica aqui o convite, né, para a gente fazer uma live ou um programa lá mesmo no estúdio da TV Alba, que a gente está voltando devagarzinho. Nós três falando mais sobre essa questão da participação da mulher, oportunidades, as ações, né, lá da Assembleia, as comissões que são presididas por mulheres, de que forma isso está refletindo na sociedade, trazer esses dados. Já fica o convite, viu, deputada? Obrigada aí pela sua audiência. Dani, a gente já está chegando ao final, porque eu sei que você é professora também, né? Tem várias outras obrigações ainda hoje. Olha aí a mulher multifacetada. E aí eu queria deixar para as considerações finais esse tema, porque a gente não falou de algo que é importantíssimo, que são aí dessas questões das ações da OAB. E eu vi que foi aprovado a súmula 09/2019, que impede a inscrição de bacharéis em direito, importantíssimo, acusados de agressões contra mulheres. Apresentou aí um pedido de audiência à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, com o objetivo de discutir essa realidade. Encaminhou também ofícios ao CNJ. Conta um pouquinho sobre essa súmula. Gente, que bom que você trouxe esse assunto. A gente muita não podia coisa, né? terminar. Tem que falar. Muita coisa, a gente não podia terminar sem isso. Essa súmula, e eu agradeço muito a atuação importantíssima de uma baiana, de uma mulher baiana no processo de aprovação dessa súmula. A gente não pode deixar de lembrar a nossa queridíssima Daniela Borges, que está presidindo, né, a Comissão Nacional da Mulher Advogada. A atuação dela foi importantíssima e decisiva nesse processo. E a aprovação da súmula, ela traz para nós uma nova realidade, né? A gente sabe que para tirar a carteira do OAB precisa do reconhecimento da idoneidade moral daquela pessoa. Então, na verdade, a súmula não é uma inovação no sentido de ter criado uma nova regra para o exercício da advocacia, não. É importante que a gente tenha consciência disso. A regra ela já existia, tá? Só pode exercer a advocacia aquela pessoa moralmente idônea. O que a súmula vai trazer? Ela vai dizer, olha, quem pratica violência contra a mulher não possui idoneidade moral para exercício da advocacia. Então, mais uma vez, é a gente precisando, nos dias de hoje, ainda ter que discutir o que deveria ser óbvio. Óbvio. Né? Porque muita gente criticou a súmula dizendo, mas a súmula não tem previsão em lei. Tem sim, tá? Tem sim. No nosso Estatuto da Advocacia, né, a gente já tem a previsão, né, da necessidade da idoneidade moral, e a única coisa que a súmula traz é a interpretação desse dispositivo legal no sentido de dizer, se você pratica violência contra a mulher, você não tem idoneidade moral para exercício da advocacia. Então, não há ofensa a devido processo legal, muito pelo contrário, nós vamos ter o processamento desse fato no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, para que, ao final do processo, garantida toda a defesa, né, aquele que está sendo apontado, ou até, eventualmente, aquela que está sendo apontada como agressora, né, possa se defender e, ao final, a decisão, com o trânsito em julgado, vai operar os seus efeitos no sentido de impedir a inscrição daquela pessoa nos quadros da OAB Bahia, ou, caso ela já esteja inscrita, decidir definitivamente, após, né, vencidos todos os recursos, decidir pela exclusão daquela pessoa dos quadros da advocacia. Então, é uma súmula importantíssima, porque assenta um entendimento que já deveria ter sido consolidado há muitos e muitos anos, e só não o foi porque a OAB, tradicional e historicamente, sempre foi um ambiente masculino, né?
Para além disso, no que diz respeito à Corte Interamericana de Direitos Humanos e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu acho que vale lembrar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha, quando o caso foi levado à apreciação da comissão, já havia sinalizado que o Brasil é conivente com a prática de violência doméstica e familiar contra mulheres, né? Por quê? Porque no caso de Maria da Penha, a lei é de 2006, mas a violência sofrida por Maria da Penha foi na década de 80. Então, olha só 80. o lapso temporal, né? Olha o lapso temporal. Então, essa lei, Maria da Penha, ela surgiu a partir de uma pressão internacional da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na solução... Inclusive, o Brasil foi o último país da América Latina, né, Dani? Eu estava lendo sobre isso. O último país da América Latina a aceitar, né, a colocar a Lei Maria da Penha. Não sabia desse detalhe, me chamou a atenção. Exatamente. Também. E por uma pressão internacional, Mila, por uma pressão internacional. Se não fosse o relatório, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha, a Lei Maria da Penha sequer existiria, né? Assim como a própria lei do feminicídio vem a partir das pressões na Convenção de Belém do Pará. Então, assim, a gente sabe que nem sempre o Brasil cumpre, isso é um absurdo, tá? A gente precisaria de um outro momento para discutir isso. Nem sempre o Brasil cumpre as determinações da Corte, que é o órgão supremo jurisdicional internacional no âmbito, né, regional latino-americano, nem sempre o Brasil cumpre as decisões da Corte. Isso é absurdo porque a gente se submeteu à jurisdição internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos e não cumpre as suas decisões, como aconteceu recentemente no caso Júlia Gomes Mundi, referente à guerrilha do Araguaia, né, aos crimes praticados, né, durante a ditadura militar no Brasil, que a Corte Interamericana ordenou que nós processássemos e ainda hoje os nossos tribunais não processaram. Então, assim, é garantia de que uma decisão da Corte Interamericana vá ser cumprida internamente? Infelizmente não, porque nós não estamos num país sério. Se estivéssemos, sim, seria garantia. Agora, ao lado disso, a gente sabe que levar o pleito, levar a demanda ao âmbito da jurisdição internacional, seja na Corte Interamericana de Direitos Humanos, seja na Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou outros órgãos jurisdicionais internacionais de controle, isso gera uma pressão grande, né? Pressão essa que já deu origem à Lei Maria da Penha, que já deu origem à Lei do Feminicídio e pode dar origem, sim, né, a outros avanços no âmbito de proteção das mulheres. Então, eu acho que isso daí seria, né, um caminho importante, muito embora não seja uma garantia em absoluto, né, de mudança. E aí eu vou aproveitar para comentar aqui o que Caio trouxe sobre a recente decisão do STF no que diz respeito à utilização da tese defensiva da legítima defesa da honra no plenário do júri, né? Infelizmente, a legítima defesa da honra ainda é uma tese muito suscitada e aclamada em tribunais de júri, né? Então, casos de feminicídio geram absolvição ainda com fundamento na legítima defesa da honra. E quando esses julgados absolutórios eram levados, né, a reexame em vias recursais, vezes era dada preferência ao princípio da soberania dos vereditos e era mantida a absolvição com base na suposta legítima defesa da honra, né? Ou vezes esses julgados eram reformados sob o argumento de que eram manifestamente contrários às provas nos autos, mas sempre dentro desse quadro de insegurança, né? E aí os tribunais vão reformar ou vão manter uma decisão absurda do júri, né? Que é a absolvição, né, em virtude da tese defensiva da legítima defesa da honra. E essa insegurança ela foi levada, né, à apreciação do Supremo Tribunal Federal, ainda não há o julgamento definitivo. Essa é a DPF 779, que está ainda em apreciação pelo Supremo, mas que já passou pelo julgamento em caráter liminar do que foi trazido ali. Então, o ministro, salvo engano, Dias Toffoli, ele fez a apreciação da liminar e decidiu pela inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Isso significa dizer que os advogados não poderão suscitar em plenário a tese, tá? E aí muitos dizem, mas isso daí é uma ofensa à autonomia e liberdade no exercício da advocacia. Não é não. A advocacia, a Ordem dos Advogados, por meio do seu Conselho Federal, já aprovou súmula, e a gente falou disso aqui, né?
que impede a inscrição nos nossos quadros de quem pratique violência contra a mulher, nos termos da Convenção do Belém do Pará. E uma das violências na Convenção do Belém do Pará, né, além da violência física e da violência contra a vida, que seria o feminicídio, são as violências morais. Né? Então, assim, o advogado, no momento em que ele está ali defendendo legítima defesa da honra como fundamento que vai legitimar o assassinato de uma mulher, quer dizer, você legitimar o assassinato de uma mulher com base na honra masculina, isso daí é uma prática de violência contra a mulher, né? O advogado estaria ali praticando violência contra a mulher, defendendo uma tese dessa em plenário. Então, decisão super acertada e que vem tarde, né? Porque a gente tem que estar discutindo isso nos dias de hoje. Isso sim que é um grande absurdo. Um grande absurdo. E você bem disse, se nós fôssemos um país sério, isso não aconteceria. Mas é importante a gente dar visibilidade e fazer essa pressão, né? Falando sobre o tema, questionando, levando a discussão, conscientizando outras mulheres, envergonhando advogados que tenham postura como essa, né? Envergonhando homens também que insistam em agir dessa forma. E assim vai, né? E assim nós vamos seguindo. E é o que eu falo sempre, que a importância de lives como essa, de entrevistas como essa, do seu papel e do papel das mulheres na advocacia é acelerar essa mudança, né? É acelerar essa questão cultural de preconceito e de todos esses temas que a gente falou aqui, que a gente tem que acreditar que são possíveis, né, mudar e que mudem mais rapidamente. Daniela Portugal, presidente da Comissão da Mulher Advogada, esteve aqui conosco hoje. Quero te agradecer. Foi muito bom começar a quarta-feira falando com uma mulher tão aguerrida, né, que conhece tão bem o tema e que pôde aqui deixar todo esse conhecimento para os nossos espectadores. Dizer a vocês que estão acompanhando que a live vai ficar salva. Então, aquele rapaz, aquela moça que você acha que precisa aprender um pouquinho mais sobre esse tema, vai lá na setinha e encaminha aí o nosso conteúdo. Dani, muito obrigada, tá, pela sua participação. Eu que agradeço, viu, Mila? Conte sempre comigo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom dia. Quarta que vem, 9 da manhã, a gente tem mais um OAB na TV. Tchau, tchau. Até logo.